Bom dia, alunos do segundo ano, Marcão aqui, e hoje nós vamos entrar num assunto do primeiro semestre. A gente vai revisar sobre antigo regime e iluminismo. Sei que na aula passada nós entramos num conteúdo do terceiro bimestre, mas nós precisamos retornar neste conteúdo aqui. Então vamos lá, acompanhe os slides comigo. Bom, no primeiro slide aqui eu coloquei essa chargezinha aqui a gente pensar um pouquinho sobre o que era essa ideia de antigo regime e o que o iluminismo estava tentando contrapor. Então, é o nosso amigo Voltaire aqui dizendo, ó, posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. Então ele está aqui falando sobre essa ideia de liberdade de expressão, essa ideia de democracia, que não estava presente no antigo regime, né? É, Se você não concordasse com o governo, com o status quo daquele governo, e você fosse protestar contra isso, você poderia pagar com a própria vida, né? Na outra chargezinha aqui, ou melhor, na tirinha, né? Não é charge, é tirinha. A gente tem aqui essa galera dizendo que vai tomar a Bastilha, que era a prisão francesa da época. Então o carinha chega aqui e fala: Ei, onde vocês estão indo? Para a Bastilha, vamos tomar a Bastilha e armar o povo. Aí o cara vai dar ideia: Não, não, acho melhor vocês fazerem um abaixo-assinado, porque aí vocês vão conseguir isso através da lei, por meios legais. E aí o que acontece? Eles pagam com a própria vida, sendo enforcados aqui no último quadrinho. Por quê? Porque no antigo regime você não tinha, a lei não te dava, se você fosse de uma classe inferior, a lei não te dava direito à liberdade de expressão ou à livre manifestação, né? Mas o que era o antigo regime? Bom, o antigo regime é esse período, é esse conceito que foi criado para explicar questões da sociedade, da política e da economia entre o século XVI e o século XVIII. No antigo regime, o Estado, ele era, o melhor, no que diz respeito à sociedade, existia ordens que também eram conhecidas como estados, né, na França do período revolucionário, como nós vimos no semestre passado, existiam três estados, primeiro, segundo e terceiro estado. E é hierarquizado. E tem outra questão, é estamental. Se você nasce pobre, você morre pobre. Se você nasce rico, você morre rico. Politicamente falando, a monarquia ela era uma monarquia absoluta e existia a teoria do direito divino dos reis. O rei é rei porque Deus colocou ele lá como rei. Economicamente, é, começou a ser desenvolvido o capitalismo comercial nesse período aí. Olha aqui nesse esquema, o rei está acima da própria lei, ele tem o poder absoluto, né? Os súditos do rei não têm direito político nenhum, e o rei é rei porque ele é rei, porque Deus quis que ele fosse rei. A sociedade ela é desigual. A gente vê aqui os privilegiados, nobreza e alto clero. Essa galera não pagava impostos, tinha acesso aos melhores cargos públicos e a lei, a justiça, tratava eles de forma privilegiada. Além, é claro, eles tinham acesso a pensões vitalícias, né, dinheiro que vinha do governo, que era esse dinheiro vinha dos impostos da população. E os não privilegiados, que era uma classe que estava em ascensão, a burguesia, que a burguesia vai fazer a Revolução Industrial, como a gente viu no vídeo anterior, os camponeses e os trabalhadores urbanos. Essa galera aqui não tem privilégio nenhum, a lei trata eles de forma diferente, eles pagam impostos, eles não conseguem ter acesso aos cargos públicos, então eles são tipo que a ralé da sociedade. E eles trabalham para manter os privilégios dos, da nobreza, do clero e do rei também, por que não dizer assim. E nessa sociedade não existe liberdade de expressão, como a gente viu nos slides anteriores. Que você não pode protestar contra o governo, você nem mesmo pode escolher a sua religião, você tem que seguir o catolicismo, o cristianismo, enfim. No que diz respeito à economia,
existiu o intervencionismo, o governo intervém na economia, o governo aplica restrições ao comércio, à produção. Exemplo, aqui no Brasil, enquanto o Brasil não alcançou a sua independência, os colonos brasileiros só podiam fazer comércio com os portugueses. Eles não podiam vender para outros países porque existia um monopólio colonialista, ou seja, Portugal controlava as questões comerciais no Brasil e existia o controle de preço, ok? Os principais influenciadores dessa monarquia absolutista do antigo regime. O Jacques Bossuet, que é esse cara aqui, um padre, que dizia que o rei é rei porque Deus deu esse poder para ele. Então, daqui vem a teoria do direito divino dos reis. Do outro lado, o Thomas Hobbes, que escreveu o livro Leviatã. Olha o Leviatã aqui, malvadão, esse monstro marinho aqui. O Leviatã, aparece esse nome Leviatã, é feita alusão dele a esse nome na Bíblia. Olha a frase do Thomas Hobbes: o homem é o lobo do homem. O homem tem um estado de natureza ruim. Então, essa natureza ruim, esse estado de natureza ruim do homem vai levar ele ao egoísmo, que vai levar ele à guerra. Então, o Thomas Hobbes propôs um contrato social, que significava o seguinte: que os súditos em um reino deveriam abrir mão dos seus direitos e entregá-lo nas mãos do soberano. Para quê? Para o soberano, o rei, o monarca, manter a sociedade organizada em harmonia e manter a paz interna e também manter a defesa da nação, defender a nação. Por quê? Se não existe, segundo Thomas Hobbes, não existisse um Estado, não existisse um governo, a sociedade ia entrar em conflito, porque o homem ele é egoísta. E esse egoísmo do homem vai gerar guerra, porque o homem vai lutar por seus interesses. E se não existir regras, se não existir leis, se não existir mecanismos que parem o homem vai viver em constante guerra uns com os outros. Então ele propôs esse contrato social para que o rei cuidasse das regras, cuidasse das questões regulamentares em um país para que não houvesse conflitos, para que os conflitos fossem minimizados. Então foram criadas as leis, foram criadas várias questões para impedir que esse homem vivesse em conflito uns com os outros. E aí ele chamou esse livro de Leviatã porque ele comparou o Estado com esse grande monstro que está presente em todos os locais. Tá aqui algumas frases do Thomas Hobbes, certo? Depois você pode pausar o vídeo para ver. Um dos símbolos do antigo regime é a Bastilha, que ficava na cidade de Paris, na França. Aqui ficavam muitos caras que faziam protestos contra o governo, então eles eram presos e como prisioneiros políticos eles ficavam mantidos aqui na Bastilha. E quando ocorre a Revolução Francesa, um dos símbolos do fim do antigo regime é a queda dessa prisão, a Bastilha, certo? Aqui um exemplo de uma sociedade do antigo regime, a sociedade francesa, no século XVIII, pouco antes da Revolução Francesa. Nós temos aqui o primeiro estado, que é o clero, com apenas 1% da população, e o segundo estado, a nobreza, apenas 2% da população. Eles têm acesso às terras, aos cargos, eles têm prestígio, eles têm privilégios e não pagam impostos. O terceiro estado, que representa 97% da população, todos esses outros grupos sociais, e eles têm obrigações e têm impostos. Está aqui um desenho que exemplifica isso. O terceiro estado carregando o primeiro e o segundo nas costas, né? E aí vem o iluminismo. O iluminismo vem para brigar, para acabar, para romper, para acabar com o antigo regime. As principais características eram um conjunto de ideias burguesas contra o antigo regime. Eles também criticavam o domínio da igreja e queriam usar a razão para levar o mundo ao progresso. Eles lutavam contra a interferência do Estado na economia, o mercantilismo, e queriam igualdade para todos, né? Como a gente viu nos slides anteriores, só existia igualdade entre os nobres. Aqui estão os principais filósofos do iluminismo. Eles eram progressistas, esclarecidos, críticos da igreja e do clero.
Eles eram deístas, acreditam em Deus, na natureza e no homem, isso é deísmo, e queriam liberdade de expressão, que todos pudessem se expressar. Rousseau, as ideias do Rousseau, a obra dele é o Contrato Social. Olha as ideias dele. Acredita na liberdade dos homens na medida em que todos nascem iguais e com liberdade. Ele defende a democracia. O Voltaire, que é aquele carinha lá do início do vídeo, e está aqui a frase que ele disse lá no início que a gente leu lá no início do vídeo. Posso não concordar com uma única palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Então ele acreditava na liberdade de expressão e na democracia, eu poder manifestar aquilo que eu acredito. Escreveu cartas em inglês. E o Barão de Montesquieu, que propôs os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. E essa divisão, ela limita os poderes dos governantes. E ele também sugeriu a Constituição, um conjunto de leis que rege uma nação. O livro dele é O Espírito das Leis. O Montesquieu é legal porque o rei monarca de uma monarquia absolutista, ele era esses três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, enquanto o legislativo ele criava as leis, enquanto o executivo ele executava isso, e enquanto o judiciário ele julgava as pessoas que não cumpriam a lei. Então ele era um poderosão. E o John Locke, que é um grande pensador iluminista, a obra dele é o Segundo Tratado do Governo. Ele também aqui propõe um contrato social, certo? Ele diz que o ser humano ele nasce com direitos naturais, então, portanto, ele tem direito à defesa da vida, da liberdade, da propriedade privada, ele pode ter a sua terra. Ele propõe o liberalismo político e o liberalismo econômico, certo? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. A atividadezinha que vocês vão fazer é referente a este conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.